Salve, salve, pessoal! Tranquilo? Tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre semipresidencialismo, né? Então, dentro dos sistemas de governo, inicialmente falamos bastante sobre presidencialismo, lembrando que nós teremos ainda um módulo especial, que é lá no módulo complementar do nosso curso, sobre presidencialismo de coalizão, né? E também falamos sobre parlamentarismo, e agora eu quero ter uma aula específica sobre semipresidencialismo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é um tema muito importante. A FGV gosta muito desta temática. Uh, as questões elas variam de questões fáceis a questões muito difíceis. Então nós precisamos, para poder encarar uma prova da FGV que trate sobre semipresidencialismo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que isto vem na sua prova, nós vamos ter que fazer um estudo bastante organizado, passando dos aspectos conceituais iniciais até aspectos mais avançados, porque é um assunto que está em debate constante aí no Congresso Nacional, né? Vira e mexe esse assunto, esta temática volta aí às discussões, e a FGV gosta muito do assunto, né? Outras bancas também gostam muito deste assunto, e aí por isso nós precisamos fazer um estudo que seja bem objetivo dentro do possível, não é? Sem deixar de trazer aqui os aspectos que são muito relevantes, tá? Então, vamos lá. Vamos de novo aqui a nossa tela, aí eu fico aqui nesse cantinho e a gente vai conversando. Eu até extraí esta imagem lá do site da Câmara dos Deputados. Acho que sim, ou foi do Senado? E agora? Estou na dúvida. Acho que foi da Câmara dos Deputados. É, só a título ilustrativo, né? Temos aqui presidencialismo, parlamentarismo, né? Semipresidencialismo, e veja que as figuras, né, vão mudando aí. Então, nos sistemas presidencialistas, né, gente, aqui nós temos um poder executivo, né, executivo separado do legislativo, tá? Então, como uma característica. Então, o chefe de Estado e o chefe de governo nos sistemas presidencialistas, eles são a mesma pessoa, tá? Nós temos então o chefe de Estado e chefe de governo que é eleito pelo povo, ou por um colégio eleitoral também é possível, né? Tá? A gente tem os Estados Unidos, é um país presidencialista, tá? Nesse caso, o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo, e ele é eleito através de um colégio eleitoral. A gente tem o Brasil, né, na mesma forma, mas eleito diretamente pelo povo. A gente tem sistemas parlamentaristas, tá? Então, nesse sistema, o poder executivo ele é exercido pelo chefe de governo. Normalmente, nós o chamamos de primeiro-ministro, né? O chefe de Estado ele é separado e ele desempenha papéis específicos, né? Papéis cerimoniais, tá? O poder legislativo e o executivo eles estão interligados de forma mais intensa, mais forte do que no sistema presidencialista, tá certo? E a gente tem Reino Unido, Japão, são exemplos de sistemas parlamentaristas. E a gente tem, então, o sistema semipresidencialista, tá? Que é onde nós queremos efetivamente chegar. Então, nesses sistemas, gente, o que nós temos? Nós temos uma combinação de elementos presidenciais e de elementos parlamentares. Tá? Então, o presidente ele vai exercer determinados poderes executivos, enquanto o primeiro-ministro e o gabinete eles vão deter outros poderes. Tá? Exemplo, a França. Na França, o presidente ele exerce papéis significativos na política externa e na defesa. O primeiro-ministro ele é responsável pela política interna. A gente tem também Portugal, né, onde o presidente é o chefe de Estado, mas o primeiro-ministro ele é chefe de governo. Ele detém capacidades
executivas. Né? Então, este é o semipresidencialismo. Semipresidencialismo, tá certo? Muito bem. Então, a gente poder avançar. Né? Muito bem, olha só, para a gente ter aqui argumentos favoráveis e contrários. Né? Então, quem argumenta a favor do sistema semipresidencialista vai dizer que em uma crise política, o semipresidencialismo, não é? Ele vai permitir rápida e pouco traumática a mudança de primeiro-ministro. E essa mudança, que é rápida e pouco traumática, vai então preservar a estabilidade. É isto. Este é um dos argumentos em favor do semipresidencialismo. O Brasil sofre instabilidades causadas por 2 recentes e traumáticos processos de impeachment. Né? Então, isso, para os defensores do semipresidencialismo, é um argumento para dizer o seguinte: ora, esses traumas, né, estas rupturas, estas instabilidades, se deram em função do nosso sistema. Se nós fôssemos um sistema semipresidencialista, esses traumas teriam sido muito menores, nós teríamos sofrido menos, uma menor instabilidade. Né? Cresceu o poder do Congresso Nacional de definir a agenda legislativa e de influir no orçamento, sem correspondente, então, aumento de responsabilidade pela condução de programas de governo. Então, os defensores do sistema vão dizer que o Congresso Nacional ele tem participado mais ativamente da agenda política, né? Dos aspectos orçamentários. O Congresso Nacional detém muita força, ele determina o que está ali no orçamento. Mas, contrariamente, não aumentou as suas responsabilidades, elas permanecem as mesmas. Certo? Então, esses são argumentos para defender que, ora, se tivermos aumento, né, de prerrogativas, também é preciso aumentar as responsabilidades e mudar o sistema. Por isso, o sistema presidencialista ele seria mais adequado ao caso Brasil. Isso, gente, estou trazendo os argumentos favoráveis. Mas vamos pensar argumentos contrários ao semipresidencialista. Crises enfrentadas pelo regime político brasileiro são crises políticas, que são decorrentes de fatores muito mais complexos, né? E que, portanto, mesmo em sistemas como o semipresidencialista, as instabilidades elas seriam as mesmas, vão dizer aqueles que argumentam contrariamente. E crises não são superadas simplesmente pela mudança de sistema de governo, ou seja, vão dizer os críticos que não basta apenas que façamos uma mudança de sistema. Ora, não somos mais um país presidencialista, agora somos semipresidencialista e as instabilidades elas estarão reduzidas. Né? Mas a superação dessas crises se dá pelo enfrentamento dos fatores políticos que possibilitam, que são combustível para essas crises, tá? E isso é independente, gente, do sistema. Vão dizer os críticos, tá bom, gente? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam quais são os argumentos favoráveis, quais são os argumentos contrários. Para a prova, você não precisa se posicionar, você só precisa levar os argumentos, ok? Muito bem. Bem, eu sempre trago o Maurice Duverger, né? Porque o Duverger ele define o semipresidencialismo, então, como sistema de governo onde o chefe de Estado é eleito pelo povo, ok? Reconhecendo assim a legitimidade democrática. Então, o fato de haver eleições legitima este governo, tá? Então, assim, a legitimidade necessária vai ter legitimidade necessária para exercer os poderes que a Constituição lhe atribui. Né? E o governo, composto pelo primeiro-ministro e pelo Conselho de Ministros, é responsável politicamente, então, perante o parlamento.
o parlamento pode, através de uma moção de censura, né, ou moção de censura construtiva, é o nome deste instrumento, forçar, então, a demissão do governo. Difere, então, do parlamentarismo por apresentar um chefe de Estado com atribuições que o tornam muito mais do que uma simples figura protocolar ou um mero mediador político, né? E difere também do presidencialismo pelo fato de o governo ser responsável perante o parlamento. Então, o Duverger, ele coloca esta problemática, né, toda essa questão relativa à definição do sistema de governo. Ele traz isso, gente, para um aspecto importante, e isso eu quero que vocês levem, que é colocar todo esse debate, toda essa questão no plano da Constituição. Tá? Então, é justamente a partir deste lugar que vai se poder dizer qual o sistema de governo vigente dentro de um determinado país. Né? Porque o Duverger, ele traz uma discussão que é para dizer que para além da observação do modo de funcionamento prático de um determinado sistema, é exatamente o que determina a Constituição. O que vai determinar a Constituição é, então, o sistema que nós teremos. Tá? Parece muito simples e é mesmo. Né? A ideia aqui, então, é o quê? É trazer as ideias, os aspectos que são mais relevantes. Então, quando eu olho aqui provas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, o que nós temos, gente? O que nós temos? A FGV, ela é uma banca muito conceitual, ela gosta muito dos conceitos, mas ela é também uma banca que gosta de aplicar os conhecimentos, tá? Então, pegar o conceito e aplicar, trazer ideias para você. Muitas vezes, ela também... perdão, deixa eu voltar um passo. Ela pega os conceitos, aplica os conceitos, traz um caso prático, apresenta uma ideia, uma questão, traz inclusive, coloca ali personagens, né, dentro do seu texto, para que você seja capaz de então pegar, né, o seu pensamento, o conteúdo abstrato das suas ideias e aplicar naquela questão. Então esta é uma forma de elaborar a questão. Mas a FGV, muitas vezes também, algumas vezes, ela traz, ela reconstrói ali uma ideia de um autor importante, e ela gosta muito de citar, trazer exemplos, tá? Que ela retira das próprias obras. Inclusive, este é um dos motivos de algumas questões elaboradas de forma, às vezes, um pouco descuidada, trazer a anulação do gabarito ou a mudança do gabarito, né? Porque eu estou pensando, por exemplo, nós tivemos prova do Senado em 2022 e tivemos lá duas questões sobre semipresidencialismo, e uma delas, as duas foram anuladas. As duas foram anuladas. Por descuido. A questão era muito boa, inclusive. E um texto muito específico. Mas nesse texto haviam exemplos. E veja, não se atentou o examinador de que aqueles exemplos poderiam ser contestados. E foi o que ocorreu depois. Nós fizemos em sede de recurso, outros candidatos fizeram também vários recursos, e a banca teve que anular a questão, concordando então com o argumento de que, de fato, embora o autor tivesse trazido um determinado exemplo citado, trazendo ali, dizendo que aquele era um sistema, era uma questão mais sobre sistemas bipartidários, né? Então, ela teve que anular a questão para dizer, olha, há discordâncias, há outros autores que vão dizer, olha, não, esse país não é bipartidário, não está dentro do bipartidarismo. Tá? Então, essas são dificuldades que a banca às vezes nos traz. Mas eu estou mostrando aqui um pouco para vocês como é que a banca elabora as questões, para dizer o seguinte, em regra, a Fundação Getúlio Vargas vai trazer, mesmo para os textos mais complexos, as ideias mais básicas.
mesmo para os textos mais complexos, as ideias mais básicas daquele texto, né? Então, o que nós precisamos saber bem? Os conceitos mais básicos, mas os conceitos mais básicos mesmo das teorias mais avançadas. Como assim, Gilson? Olha, então sobre, por exemplo, estabilidades dos sistemas de governo, né? Eu não preciso saber por que em sistemas multipartidários o sistema semipresidencialista ele mantém uma estabilidade. Eu não preciso. A FGV, em regra, não exige que nós saibamos o porquê, mas apenas saibamos que em sistemas multipartidários, bipartidarismo mantém estabilidade, proporciona maior estabilidade do sistema. Se você já sabe isso, é suficiente. E assim para as demais ideias, tá? Então é claro que se a gente puder saber o porquê, é melhor. Mas não estamos obrigados a isso. E em função do tempo escasso que nós temos, às vezes é melhor, pelo menos no primeiro momento, nós irmos passando pelos conceitos básicos e depois, sobrando tempo, nós retomamos, né, cada um daqueles conceitos para ir nos aprofundando. Eu acho, na minha opinião, esta a melhor estratégia de estudos de ciência para provas de ciência política elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Muito bem, então vamos voltar aqui para a tela, tá? Feita esta observação importante, né, do modus operandi da banca, vamos seguir. Então, olha só, no semipresidencialismo, né? Então, o que nós temos no semipresidencialismo? Características importantes, tá, gente? Olha só. A separação entre chefe de Estado, que é o presidente, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, neste momento, né, Lula, e aqui nós temos Arthur Lira. Veja se esse tema não interessa ao Congresso Nacional, gente. Interessa demais, não é verdade? Interessa muito. Por isso, é questão certa na sua prova. Semipresidencialismo. O chefe de Estado, eleito diretamente pela população, né, dispõe de atribuições políticas próprias. O chefe de governo depende da maioria parlamentar para que ele seja designado e para que ele se mantenha. Ele vai precisar de ter sempre maioria. Vai ter que fazer coalizão constante para a manutenção desta maioria. Tá certo? Então, no parlamentarismo e também no semipresidencialismo, né, os parlamentares eles podem, gente, ser dissolvidos no meio dos seus mandatos parlamentares. Isso é uma característica diferente. Tá? E muito comumente por conta da dificuldade mesmo de se formar a maioria, de sustentar esta maioria. Tá? Ok? Muito bem. Vamos indo, vamos avançando. Então, olha só, gente. Olha só. Assim como no caso, né, dos outros dois sistemas de governo, né, presidencialismo e parlamentarismo, as experiências concretas do semipresidencialismo, elas têm marcas distintas também umas das outras, tá? Então, entre esses pontos de distinção que eu quero trazer aqui para vocês, um vai apresentar uma relevância muito especial, tá? É a maior ou menor extensão das prerrogativas do presidente da República. Então, é possível, então, falar de um semipresidencialismo, né, que a gente chama de semipresidencialismo de penhor presidencial. E eu sei que eu estou indo um pouco além do básico aqui, mas eu preciso fazer, para que a gente não fique só no basicão. Então, por isso eu estou trazendo essas ideias. Então, é possível, sim, a gente falar de um semipresidencialismo de penhor presidencial, que é quando os poderes do presidente eles são mais extensos, né? Mais extensos, e ele exerce maior influência, tá, sobre os rumos políticos do país.
Mas a gente também pode falar de um outro tipo de semipresidencialismo, que é aquele de penhor ministerial. É quando a extensão dos poderes do presidente, né, é menor. Então, menos extensão, né? Estou colocando assim. E o primeiro-ministro e o seu gabinete são dependentes do parlamento, detêm a quase totalidade aí da influência política, tá? Mesmo sendo o presidente eleito diretamente, tá certo? Então são dois modelos diferentes. Então é importante que a gente, por isso eu julguei importante nós termos, né, trazermos esse tipo de informação, tá? Sim, olha só. Então, uma das manifestações aí dessa distinção geral é a forma de composição, tá? Ah, então, não é de todo incomum na literatura, tá? Entre um semipresidencialismo, que é chamado premier semipresidencialista, tá? Em que somente o parlamento ele pode destituir o primeiro-ministro, e também um semipresidencialismo que também é chamado de presidencial parlamentarista, tá? Em que também o presidente da República ele vai poder fazer essa destituição do primeiro-ministro através de um ato unilateral. Eu até trouxe aí exemplos, né? Mas a gente não precisa se preocupar com esses exemplos. A banca FGV às vezes traz isso aí, ela trouxe na prova do Senado, mas é uma loucura. É uma loucura, isso dá margem para muito debate, gente. A doutrina vai ter certamente muitas discordâncias. Às vezes, em determinado país, até pode ser, né? Mas para a grande maioria sempre vão haver muitas divergências, né? Então a gente fala de um premier presidencialista, né? Argélia, Cabo Verde, Egito, França, Lituânia, né? A gente fala de um presidencial parlamentarismo, deixa eu ver aqui, Rússia, né? Sri Lanka, Moçambique, Síria, tá certo? Enfim, né? Esses exemplos aqui, espero que a banca não traga, né? Porque gera muita dificuldade, né? Gera muita dificuldade, e o custo-benefício da gente decorar isso também, gente, é péssimo, né? Não vejo nenhum sentido a gente partir para esse tipo de decoreba. Bem, então, dentro disso, só para a gente se aprofundar um pouco mais, quero trazer aqui um subtipo de primeiro-ministro presidencial. Tá? Depois eu trago um subtipo de presidente parlamentar. Então, olha só. Dentro desse subtipo de primeiro-ministro presidencial. Então, o presidente tem a autoridade para escolher o primeiro-ministro e o conselho de ministros também, com a aprovação do programa de governo pelo parlamento, mas apenas o parlamento pode destituí-los do cargo por meio de aprovação da chamada moção de censura ou moção de censura construtiva. Tá? No entanto, em várias destas repúblicas, né, que adotam esse modelo, ainda que o presidente não tenha o poder de demitir diretamente o primeiro-ministro ou o conselho de ministros, ele pode dissolver o parlamento em determinadas circunstâncias, e essas circunstâncias vocês precisam sempre levar isso, elas são excepcionais. Okay? Muito bem. Mas dentro do subtipo de presidente parlamentar. Então, o primeiro-ministro e o conselho de ministros trabalham sob as diretrizes do presidente, muito mais do que num subtipo de primeiro-ministro, como vimos aqui em cima, né? Então, o presidente escolhe o primeiro-ministro sem necessidade de uma moção de confiança do parlamento, mas ele deve ter o apoio da maioria parlamentar para a sua escolha. Então, ainda no sistema semipresidencialismo, o parlamento ele ganha um papel de muito destaque, né? Muito destaque, em um tipo ou outro, né? Seja no subtipo primeiro-ministro presidencial ou no subtipo de presidente parlamentar, o parlamento ele ganha muita força. É típico do modelo, né? Que elege então os seus representantes, né, que estão lá no parlamento, e eles são em número, e eles certamente detêm muito mais representatividade, uma representatividade muito maior do que o chefe do executivo, não é, gente?
Porque no parlamento nós temos várias correntes ideológicas, várias regiões do país. Então nós temos um cenário de representatividade muito mais amplo do que aquela do presidente da República, tá? Isso é tranquilo, podem levar isso para a prova, vai ter discussões sobre isso, não se preocupem, tá? Tranquilo esse tipo de posicionamento, uma prova de concurso, tá? Então, olha só, de novo. Então, o presidente escolhe o primeiro-ministro sem necessidade de uma moção de confiança do parlamento, mas deve ter o apoio de uma maioria parlamentar para sua escolha. Para remover o primeiro-ministro ou todo o conselho de ministros do poder, o presidente pode demiti-los ou o parlamento pode removê-los por meio da aprovação de uma moção de censura ou moção de censura construtiva, né? Em várias dessas repúblicas, o presidente também tem a autoridade para dissolver o parlamento em determinadas circunstâncias excepcionais. Tá certo? Muito bem. Aqui eu trouxe aqui, né, não vamos nos ocupar disso aqui apenas a título de exemplo, porque uma prova não teria nenhuma objetividade, né? Antigas repúblicas semipresidencialistas, né? Estamos falando ali da Alemanha, né, de 91 a 98, 2013 a 18, Croácia, Cuba, Finlândia, Geórgia, a Alemanha de 1919 a 1933, Moldávia, Paquistão, enfim, não se preocupe, eu trouxe só para trazer... para encher linguiça, professor? Claro que não. Vocês sabem que eu não faço isso. É apenas para trazer a título de exemplo mesmo, né? A banca pode cobrar? Pode. Gente, mas pelo amor de Deus, se a banca cobrar isso aqui, ninguém vai acertar isso, tá? Ninguém vai acertar isso aqui. Enfim, não tem nenhum cabimento. A gente não vai gastar nossa energia aqui, não. Vamos gastar nossa energia naquilo que pode fazer muito sentido para a gente. Então, na obra Le Parti Politique, né, de Maurice Duverger, afirmou que a estabilidade da democracia, prestem atenção, isso aqui é muito legal, gente, isso aqui é muito interessante, a banca pode exigir isso aqui de vocês, tá? Então, Duverger, ele diz que a estabilidade da democracia estava fortemente associada à presença de sistemas políticos bipartidários. Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, o bipartidarismo parece ter um caráter natural, já que as opções políticas, geralmente, elas quase sempre se apresentam de forma dualista. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, porque nós conseguimos verificar, inclusive, uma tendência, né, a esse modo dualista de ver as coisas no Brasil atualmente, tá? E é um parêntese mesmo. Vamos pensar aqui o que nós temos visto nas últimas eleições presidenciais. Nós temos visto dois grandes partidos, ou duas grandes tendências, melhor, eu acho que fica mais preciso assim, em disputa pelo poder, pelo cargo de presidente do Brasil, presidente da República Federativa do Brasil. E o que muitos cientistas políticos vão chamar de uma polarização. É verdade. O termo polarização ele é muito adequado. Mas ele, de algum modo, também se relaciona com esta forma dual em que a maior parte das pessoas no mundo tendem a situar todos os aspectos da política. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou defensor da família, da moral e dos bons costumes, e o outro grupo não é. Então veja, é sempre uma tendência. Agora deixa eu situar para o outro lado, senão já vão dizer, eita, esse aí é petista. Poxa, você me desculpa, eu estou para muito além disso, tá? Eu já superei essas ideias de quererem me moldar. Não. Eu prefiro ser um ser pensante, muito embora às vezes a gente tenha dificuldades de entender e compreender todos os cenários, porque são muitas coisas por trás aí dessas disputas todas e que por vezes nós ficamos sem o conhecimento de muitos elementos, né, para as nossas decisões, e as nossas decisões muitas vezes elas são cegas, por mais que nós não queiramos. Enfim, fechado o parêntese. Então vai dizer o Duverger, nem sempre há dualismo de partidos, mas quase sempre há dualismo de tendências. É exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Então sempre que a opinião pública se
depara com grandes problemas fundamentais, ela tende a cristalizar-se em dois polos opostos. Assim, o movimento natural das sociedades ele é tendente ao dualismo. É a opinião do Duverger. Eu concordo muito com o Duverger, em muitos sentidos, nesse aspecto, concordo plenamente. Então, esse modo de pensar, esse raciocínio normativo, gente, ele vai determinar que todo sistema político ele vai se pretender traduzir minimamente o estado natural das coisas, o que da forma como elas efetivamente ocorrem. E deve estar organizado em termos bipolares, né? Com um partido no governo e outro de oposição, ou se não, como diz o Duverger, mesmo não havendo dualismo de partidos, e no caso do Brasil nós estamos dentro do multipartidarismo, muitas vezes há dualismo de tendências. Né? E quando chegamos no segundo turno das eleições, então, aí sim que esse dualismo se manifesta de forma muito mais intensa. Né? Legal a gente levar isso, tá, gente? Levar essa ideia. A gente precisa ter a ideia. Eu quero que vocês saiam do decoreba para que a gente possa focar na ideia, tá? No conhecimento e nas discussões que podem se desenvolver em redor disso. Tá? E a BFGV pode elaborar uma questão, trazer muitas ideias, e se você tem esse conhecimento, né, sobre esse debate, você vai ter muito mais facilidade para encarar uma questão de prova. Vamos lá, olha só. Então eu trouxe aqui, né, alguns autores, né, argumentos, vamos trazer um pouco argumentos de Duverger, vamos trazer argumentos de Lipset e de Liebhardt, tá? Então vamos lá, para eu trazer aqui alguns autores. Prof. Chapéu, agora você pulou o corguinho. Gente, não vou mandar vocês para uma prova como essa desarmados. Vocês não vão chegar no meio da guerra, né, com uma arminha de brinquedo. Vocês precisam ir com fundamentos. Então vamos lá. Os argumentos do Duverger, eles foram muito aceitos, né, dentro do universo da ciência política, né, na academia. E eles, inclusive, se transformaram, gente. Quando a gente pensa em Duverger, por que as bancas trazem muito? Por que a FGV traz muito Duverger? Porque muitos dos seus argumentos, das suas ideias, se transformaram em verdadeiros axiomas nas ciências sociais. Tá? Então, ali pelo fim da década de 60, a democracia ela foi experimentando aí muitas questões relacionadas a desenvolvimento econômico, tá? A existência ali de novos modelos culturais na sociedade, tá? A transformação de muitas estruturas políticas, e o Duverger foi uma figura muito importante para trazer muitos conceitos aqui. Tá? E é isso, né? Muitos dos seus conceitos aí foram realmente se transformando em axiomas mesmo nas ciências sociais, e por isso eu tenho trazido esses conceitos ao longo do curso com vocês. No final mesmo ali da década de 60, Seymour Lipset ele questionou a influência dos sistemas bipartidários. Né? Então, os sistemas bipartidários que ganham força, ele foi muito questionado por esse autor. E ele vai dizer, então, que em determinados contextos, um sistema multipartidário ele poderia ser mais adequado para a manutenção da democracia, tá? Argumentando contrariamente ao Duverger. Então, em sociedades caracterizadas aí por essas estruturas complexas, o multipartidarismo, segundo Lipset, ele tinha uma maior capacidade de representar interesses em relação ao bipartidarismo. Tá? Então, essa é a ideia de que, segundo Lipset, né, de que no multipartidarismo nós teríamos mais ideias representadas do que nesta manifestação dual, tá, do bipartidarismo. Tá?
E isso também se amoldaria melhor ao pluralismo social. Tem muita razão, Lipset, nesta argumentação. Eu só quero fazer. Talvez você esteja me perguntando, como assim? Agora você está dizendo que Lipset tem razão? Não estou dizendo que nenhum dos dois tem razão. Eu quero apresentar as ideias para vocês, para que vocês sejam capazes de entender o posicionamento de cada um. E quando vocês lerem isso na prova, eu sei que para a maior parte dos candidatos vai parecer russo, né? A menos que você fale russo, aí você vai falar, poxa, professor, mas eu falo russo. Eu não. Então, russo para mim é muito difícil. Mas para vocês, não. Você vai olhar e falar, opa, eu sei o que disse do VG, eu sei quais são os seus posicionamentos, eu sei o que disse Lipset, eu sei também quais são os seus posicionamentos em relação a pluralismo social, a pluralismo político, a multipartidarismo, né? Agora, no meio de tudo isso, o que acontece? No meio de tudo isso, foi a Arendt Liebhardt quem vai sistematizar essa ideia que se encarregou, inclusive, de refutar a proposta do Duverger. É um crítico de Duverger. Então, quando ele tenta explicar como os sistemas multipartidários nestas sociedades que são muito plurais eram eficazes para a manutenção da democracia, o Liebhardt ele vai desenvolver um argumento que é baseado, sim, na experiência das democracias ocidentais, que enfrentavam muitas divisões de todas as espécies, né? Religiosas, políticas, sociais, linguísticas, étnicas. Tá? Então, o Liebhardt ele traz uma perspectiva de que as divisões sociais elas devem ser consideradas nas formações políticas e nesse desenho institucional. Ele diz lá no seu texto que existe uma probabilidade e uma conveniência até dos partidos políticos em se apresentarem como multipartidários. Tá? E isso é positivo para as sociedades. Por quê? Porque as sociedades são plurais. Tá? Então é um pouco esta ideia aqui destes autores, tá? Que eu não poderia deixar de trazer aqui. Deixa eu acompanhar o tempo ali. Vamos lá. Olha só, gente. Trouxe aqui esses dois textos também para a gente fazer uma leitura de aprofundamento. No início da década de 1990, durante o auge do debate normativo sobre a relação entre sistema de governo e estabilidade democrática, alguns acadêmicos enfatizaram as qualidades de desenhos institucionais de natureza mista, especialmente aqueles conhecidos como sistemas semipresidencialistas ou premier semipresidenciais, né? Então, autores como Suleiman, Stepan e esse nome é difícil, né? Sketch, Sartori, apresentaram argumentos que explicavam os motivos pelos quais essas disposições institucionais garantiam a estabilidade democrática. Então, estamos falando justamente de qual é o sistema que se adequa melhor à realidade política social de um determinado país e que promove maior estabilidade. Porque, claro, países que têm muita instabilidade política tendem a viver em constantes crises. E essas crises impactam na economia. Impactando na economia, vão impactar na saúde, na educação, na segurança pública. Não é? Identificando, então, a flexibilidade institucional do regime como a principal razão para a obtenção desses resultados. Então, é dizer que os sistemas presidencialistas, premier presidenciais, eles são mais flexíveis e por isso, e por serem mais flexíveis, eles se amoldam melhor aos cenários políticos. O sistema de governo, o raciocínio mais recorrente aponta que quando o presidente controla uma maioria legislativa,
o sistema de governo funciona como um presidencialismo. Mas quando o presidente não tem tal maioria, o sistema passa a funcionar como um parlamentarismo, no qual o primeiro mandatário cede posições a favor do chefe de governo eleito na Assembleia. Então, gente, esses estudos, eles apresentam evidências, inclusive evidências empíricas, tá? Muito ricas, muito abundantes, que efetivamente vão confirmar esta ideia de mais estabilidade institucional dos sistemas semipresidencialistas, independente do sistema de partido com o qual eles são combinados. Tá? Então, os casos, por exemplo, da França, com um número moderado ali de partidos, e da Finlândia, com um número elevado de partidos, são exemplos de como há, de fato, uma adaptabilidade e equilíbrio no sistema semipresidencialista. Tá? Nossa, parece que até que eu estou fazendo defesa do sistema. Né? Não, eu estou trazendo os aspectos, e talvez eu até faça, mas não é o caso aqui. O meu posicionamento não faz nenhum sentido. Né? Nenhum sentido. É para que a gente possa conhecer bem as características. Muito bem, olha só. Já para a gente indo aqui para o fim. Né? Outro texto aqui. Concomitantemente com a recomendação anterior e também em resposta aos ataques antipresidencialistas liderados por Linz, Scott Mewing sistematizou as razões pelas quais grande parte das democracias presidenciais apresentavam um desempenho muito fraco. Sua argumentação apontava para os problemas causados pela escolha incorreta de instituições, dado um determinado sistema de partidos. Então, de acordo com Mewing, a combinação de presidencialismo e multipartidarismo é fatal para a democracia. Por quê? Porque amplifica as principais falhas do desenho institucional do governo e torna os governos democráticos estáveis. Inclusive, esses dias eu tive uma pergunta, né, de um aluno ali, de um dos alunos, uma pergunta interessantíssima ali dentro do Telegram, mas eu não vou responder ela aqui porque eu quero fazer um vídeo exclusivo para isso, vai ficar mais fácil depois a gente identificar a pergunta e resposta, mas vai bem nesse sentido, né, sobre o porquê. Mas aqui eu já porquê dessa instabilidade, né? Mas aqui, de novo, eu quero dizer a vocês que a FGV não costuma ir tão fundo, tá? Mas nós iremos, porque ela pode ir e ela já foi em algumas oportunidades. E nós não vamos para acertar, vamos supor que tenhamos 12 questões de ciência política, nós não vamos para acertar 8, nós vamos brigar para acertar as 12. É esse o nosso trabalho. De acordo com o autor, sob essas condições político-institucionais, existe uma grande possibilidade de que os presidentes eleitos não tenham maioria legislativa e, portanto, os poderes de governo entrem em conflito e gerem um bloqueio decisório. Esses argumentos levam à conclusão de que o principal inimigo da estabilidade da democracia presidencial é a fragmentação política, pois, como a experiência indica, o sistema presidencial, com poucos partidos, parece não enfrentar grandes problemas de estabilidade. Aqui, de novo, baseado nas experiências, né, gente? Resumindo, né? Então, de alguma forma, gente, essa hipótese, né, do Mewing, ela justifica, do ponto de vista teórico, o sucesso dos presidencialismos bipartidários, né, que garantem, então, por décadas, maiorias legislativas. Tá? E aí, claro, seus presidentes favorecem o desenvolvimento aí de uma política moderada e também de uma política centrípeta. Né? Então, o modelo, quando a gente fala de um modelo centrípeto, né? O modelo centrípeto brasileiro, quando a gente se vier uma questão como essa, é uma questão que é dura para muitos. Mas olha só, quando nós falamos do modelo centrípeto brasileiro, nós estamos falando de uma forma da nossa federação. Uma forma em que há
uma maior concentração dos poderes e das competências no governo central, que é a União. Por isso é centrípeto. Tá? E aí as unidades federadas, estados, municípios, ficam com menos poder. Quando a gente pensa nesse contexto, gente, o Brasil adota um sistema de governo em que a União ela possui um papel predominante na distribuição dos recursos, na tomada de decisões das políticas públicas, das políticas sociais, né? Porque ele detém os recursos. Tá? Então isso vai resultar em quê? Em uma centralização de recursos, em uma centralização de autoridade nas mãos do governo federal. E isso, claro, de algum modo, poderia ser questionado, porque isso, de algum modo, vai impactar a autonomia e a capacidade de atuação dos entes federativos subnacionais, estados e municípios. Tá certo? Então é sobre isso que nós estamos falando. Agora, olha aqui, gente, para nós irmos ainda mais fundo. Para irmos mais fundo. Eu trouxe esse quadro, eu vou passar bem rápido nele, porque o próximo é o que me importa aqui. Democracias parlamentaristas, tá? Então, olha só, vamos pensar aqui. Vamos organizar estas ideias. Eu transformei o texto em quadro esquemático. Em síntese, a gente tem o seguinte, a gente tem décadas de debate teórico, de desenvolvimentos, de estudos empíricos em torno da pergunta sobre quais são, então, as melhores combinações político-institucionais para a democracia. E, gente, a esta pergunta que foi trazida, inclusive, organizada, né? Não só trazida, mas organizada, dentre várias obras, na obra do Daniel Chasquet, Democracia, Multipartidarismo e Coalizões, ele organiza esses 4 postulados. Nós temos aqui, então, 4 postulados. No primeiro postulado, nós temos aqui o seguinte. Nós temos que... Deixa eu ver qual é a melhor cor de caneta azul aqui. Pronto. Nós temos que a democracia em sistemas parlamentaristas ou presidencialistas, ela será o quê, gente? Ela será estável. Ela será estável quando combinada com sistemas bipartidários. E não se preocupe, eu estou passando aqui, mas o próximo slide ele vai ser mais esquemático do que isso aqui ainda. Esse é o primeiro postulado. Aqui não ficou bom, né? Primeiro postulado. Aqui é o segundo, terceiro e quarto. Vamos olhar esses postulados, eles são importantes. A democracia em sistemas parlamentaristas, gente, ela será estável quando combinada com sistemas multipartidários. A democracia semipresidencialista, ela será estável independentemente do sistema de partidos com o qual seja combinado. E a democracia em sistema presidencialista, né, ela será instável quando combinada com sistemas multipartidários. Agora, quero trazer este mesmo quadro em outra forma. Porque aqui você nunca mais vai errar. Uma questão sobre esse modelo de desenvolvimento, né? Sobre essas combinações político-institucionais que vão apresentar a partir dos estudos, modelos, postulados centrais. Então eu dividi aqui, olha só, para ficar bem fácil, sistemas bipartidários e sistemas multipartidários. E nós vamos apresentar quando eles serão estáveis e quando eles serão instáveis. Sistemas bipartidários e sistemas multipartidários. Olha só como vai ficar ridiculamente fácil. Os sistemas bipartidários,
Eles serão estáveis, gente. Eles serão estáveis em qualquer sistema, em qualquer regime, em qualquer modelo. Tá? Serão estáveis no parlamentarismo, no presidencialismo e no semipresidencialismo. Quando falarmos em sistemas bipartidários, gente, estaremos sempre falando, ó, dando razão a do VG, não é? E haverá sempre estabilidade. Olha a instabilidade aqui, ó, não há referência. Tá? Sistemas bipartidários se mostram estáveis no parlamentarismo, no presidencialismo, no semipresidencialismo. Então você já guardou isso no seu coração. Agora você vai guardar o seguinte, e nos sistemas multipartidários? Gente, só vai ter instabilidade no presidencialismo. Pronto! E no parlamentarismo e no semipresidencialismo? Estável. Parlamentarismo e semipresidencialismo, os sistemas multipartidários apresentam estabilidades. Ele vai apresentar instabilidade quando? No presidencialismo. Dito de outro modo, o que você pode guardar? Só teremos instabilidade quando o sistema for multipartidário e presidencialista. Para todo o resto, estabilidade. Pronto, você já aprendeu já guardou aqui esses postulados sobre estas combinações político-institucionais para as democracias. Tá certo? Para as democracias. Ficou facinho, né, gente? Nossa, ficou muito mastigado isso aqui. Tá? Aqui também quero trazer essa informação aqui para vocês, porque olha só. Quando a gente pensa nesse contexto de sistemas partidários, eu não posso fugir de apresentar ainda isso aqui para vocês. Então, Searle, né, assim, diz que no contexto dos sistemas partidários, muito embora a divisão desses sistemas em 3 categorias, né, que a gente fala unipartidário, né, de partido único, né, bipartidário ou multipartidário, seja bastante conhecida, há sim uma necessidade, e aqui a gente está mais fundo ainda, diz que há sim uma necessidade de superarmos essa simples contagem dos partidos existentes. Tá? Para a gente pensar em uma outra perspectiva, para a gente pensar na perspectiva de distinguir, então, esses modelos a partir não da contagem dos partidos, mas da sua relevância. Olha essa perspectiva. E mais ainda, de qualificar, então, a dinâmica de cada um desses sistemas, porque é exatamente esta dinâmica que levou os pesquisadores a se aprofundarem mais nessas questões. Então, o Searle vai dizer que atualmente, entre os estudos de ciência política, nós podemos identificar duas classificações. Na primeira, vamos privilegiar o desempenho eleitoral dos partidos. O desempenho eleitoral dos partidos. E na segunda, se considera o nível de competição existente em cada sistema partidário. Então, gente, com base no desempenho eleitoral dos partidos, pode-se identificar, então, os seguintes tipos de sistemas bipartidários. Tá? Olha só. Nós temos... Deixa eu escrever melhor aqui. Nós temos assim, ó. Vou botar 1, 2, 3, 4. Ok? O que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter, né, 2 maiores partidos superam 90% dos votos. Aí temos exemplos: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Os 2 maiores partidos superam 90% dos votos. Sistemas de 2 partidos e meio. Eita, como assim? Os 2 maiores partidos somam 75% dos votos.
E o sistema comporta ainda um terceiro partido, menor que os dois maiores. É o caso de Alemanha, Canadá, Bélgica. Sistemas multipartidários com partido predominante. Tá? Então, a soma dos dois maiores partidos chega a 75% dos votos, com um partido recebendo cerca de 40% dos votos. Dinamarca, Suécia, Itália. Né? E sistemas multipartidários sem um partido predominante. Então, os dois maiores partidos recebem mais de 50% dos votos. É apenas uma classificação, também não vamos nos apegar a ela. Não é o objetivo aqui, era só para eu trazer, né, muni-los, como eu disse, de um conjunto de informações que extrapolem o básico. Então vocês viram que nós fizemos o quê? Nós partimos da conceituação do bipartidarismo, das suas características, dos argumentos favoráveis, dos argumentos contrários, e fomos avançando, fomos progredindo até aquilo que eu acho que nos torna, nesse momento, capazes de responder qualquer questão sobre sobre o semipresidencialismo, né? Sobre o semipresidencialismo, sobre sistemas de votação, sistemas de partido único, sistemas bipartidários, multipartidários, tá? Então, todas essas sobre a estabilidade dos sistemas semipresidencialista, presidencialista, parlamentarista, e eu acho que a gente fecha bem aqui. E aí o que nós fazemos? Nós vamos realizar muitas questões em uma próxima aula, né? Uma aula com muitas questões para irmos fazendo, entendendo mais a fundo ainda como a banca vem cobrando todos esses conhecimentos, tá certo? Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, foi um grande prazer. Nos encontramos então na próxima aula, vamos seguindo firmes e fortes aí para desvendar, tornar a ciência política a matéria mais fácil de todas. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!